Então, o segundo jeito que a gente pode escrever estados nos nossos componentes é utilizando hooks, que aí a gente pode utilizar estado dentro de functional component. Então, aqui eu trouxe de volta aquele nosso componente, que era uma função simples, o mundo era fácil, era tudo tranquilo ainda, não tinha classe, não tinha construtor, não tinha this. Então, o React recebeu muito feedback, né, da comunidade de desenvolvimento, que o pessoal não estava gostando muito de toda aquela sintaxe, de toda aquela verbosidade para escrever estado. E eles fizeram uma versão alternativa que ultimamente tem sido bem adotada pela maioria das pessoas. Então, você provavelmente vai encontrar artigos por aí utilizando o estado desse jeito aqui. Então, eu preferi mostrar os dois jeitos para ficar mais fácil e você já se ambientalizar, tá bom? Então, como é que a gente poderia usar estado sem usar uma classe, usando React Hooks? A gente entendendo passo a passo de como a gente fez, assim como a gente fez com a classe para a gente fazer aqui, a gente começou a classe inicializando o estado, certo? A gente construiu, se vocês lembram, a gente construiu o nosso método construtor, né? E falou que no nosso estado curtidas era um objeto, curtidas era igual a zero. Como é que a gente faz isso com o React Hooks? Primeiro que o React Hooks ele disponibiliza para nós, assim como a gente tinha na classe o setState, aqueles métodos que o React já dava para a gente de graça. Em React Hooks a gente vai ter o método useState, que eu estou usando aqui nessa primeira linha desse componente de depoimento. Esse método ele aceita como parâmetro o valor inicial da variável que você quer guardar no seu estado. Então, por exemplo, aqui eu estou criando um estado novo, né? Eu estou falando useState, abre e fecha e estou passando zero. Mas eu não estou dizendo exatamente que variável que eu quero no meu estado, né? Isso porque o retorno dessa função que o React nos provê tem dois atributos, tem duas informações. A primeira delas, o retorno dessa função é um array, e a primeira posição desse array é a variável que você está utilizando. Por exemplo, parece meio confuso no início, mas eu acho que depois faz mais sentido, tá bom? Nesse caso, eu estou falando useState começa com zero, que é o valor inicial dessa variável, e essa variável eu quero que o nome dela seja curtidas. A segunda função é um pouquinho mais difícil de entender. A segunda função que a função useState retorna, ele é uma função atualizadora da primeira variável. Complexo, né? Eu sei. Então, aqui é uma variável que o useState retornou, que vai conter, na primeira vez que a gente chamou, o valor zero. Essa variável aqui, que é uma função, ela vai sempre, é uma função que o React vai nos dar para atualizar a primeira variável, certo? Então, quando a gente precisa atualizar o número de curtidas, a gente não vai mais chamar this.setState curtidas e vai passar um valor novo. Agora a gente vai só chamar a função atualiza curtidas e passar um valor novo. Esse valor novo que a gente passar para atualiza curtidas vai mudar o valor de curtidas. Assim como o setState, toda vez que ele era executado, ele chamava o return, o render e o return de novo, esse atualiza curtidas, essa função atualizadora, que sempre é o segundo parâmetro das funções que o useState retorna, ele também vai chamar o return de novo após a execução, tá bom? Então, como é que ficaria o nosso onClick? O nosso onClick ele não chama mais this.setState, porque a gente não está numa classe, a gente vai só chamar a função atualizadora que o hooks nos provê. Então aqui eu estou só chamando, toda vez que clicar no botão, eu quero que execute uma função chamada atualiza curtidas, e curtidas passa a receber o que eu tenho na variável curtidas mais um. Então percebe como ficou mais enxuto, menos verboso o código, por isso que tem todo esse burburinho em cima de hooks. E eu particularmente também estou gostando bastante. Eu fiz um pseudo código, não é uma função que funciona exatamente, mas só para exemplificar para vocês como é que funciona esse useState, tá bom? Essa é uma implementação minha, ela não funciona de verdade. Como é que seria, para fins didáticos, então explicar o useState? Basicamente ele recebe um valor inicial, esse valor inicial é guardado numa variável logo no início da função, e dentro da função useState é criada uma função atualizadora dessa propriedade que a gente enviou. Essa função ela sempre vai receber um novo valor, que a gente vai atualizar o valor inicial por esse novo valor que a gente recebeu. Então, fingindo aqui ser a máquina lendo esse código, executaria essa linha aqui passando zero. Então, o valor inicial é zero, a propriedade recebe zero. Essa função atualizadora ela não foi chamada ainda, então vai ser retornada a propriedade que é a, a variável que contém zero e a função que atualiza. Quando ele chamou atualiza, ele veio aqui nessa função, passou um novo valor, que no caso era 0 mais 1, ou seja, 1,
e atribuiu esse novo valor, que é 1, para a propriedade que tinha 0, retornando 1 e a função atualizadora. Então, é mais ou menos assim que usar state com Reactor Hooks funciona, tá bom? Com esse hook chamado useState. Todos os hooks do Reactor Hooks, eles começam com essa palavra use, de usar, e são vários. O useState é apenas um dos hooks para a gente poder ter esse poder de ter estado, ter componentes, functional components com estado, tá bom?